Não? Não. Eu prefácio. Respondi essa pergunta. Aquele Pessoal, boa noite. Vamos entrando aqui, deixa eu ver se está tudo ok, se está rolando mesmo. O Facebook pediu para entrar novamente aqui. É bom que aí o pessoal vai entrando. Muito bem. A galera vai entrando aos poucos. É. Mas a gente já vai começar também. Vamos dar uns 2 minutinhos. Tá ok aqui. Tá funcionando ok. Certo, o pessoal tá entrando. Carol, vai ficar com o seu áudio no mudo um pouquinho também, para evitar eco, é isso? Tô na sala do eco aqui. Não tem É, acústica com mais eco do que essa. tá bom. Pessoal, boa noite. Aqui nessa sequência de lives dessa semana do Super Cinema com a Full Sail Universe, a gente vai entrevistar a Fernanda Dutra. Eu não quero chamá-la só de consultora, porque ela faz um trabalho muito mais costurado que isso, né? E já trabalhou bastante com a Carol. Carol Olival, você já conhece aqui do Super Cinema, diretora da Full Sail Universe aqui no Brasil. Carol, eu queria que você apresentasse a Fernanda para a gente e que você traçasse a linha da nossa conversa, né? O nosso tema de hoje vai ser inovação como solução de problemas, né? E problema é alguma coisa que não falta para ninguém, né? Ainda mais agora, né? Boa noite, Adu, boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindos, todos que estão aqui assistindo a gente. A ideia é a gente conversar na linha de pensamentos de como a gente pode usar esse momento que a gente está vivendo hoje de uma forma produtiva, criativa e enxergar esse período aí de Covid-19 como uma oportunidade e sair desse mood de crise o máximo possível que a gente conseguir. Então, nossa convidada de hoje é a Fernanda Dutra, ela é sócia da empresa Flyflow, ela é palestrante, é escritora, é coach, ela tem um livro lançado chamado O Efeito Melão, é coautora do livro de PNL Coaching, vai contar um pouquinho para a gente vai falar bastante de inovação não violenta, que é o próximo livro que ela está lançando, vamos falar de criatividade, de inovação, e vamos falar de reinventar quem nós somos e o que nós temos para oferecer para o mercado. Fernanda, conta um pouquinho aí de onde você vem, qual a tua experiência, para a gente já entrar dentro desse assunto de como inovar e se reinventar, por favor. Carol, Edu, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho uma história bem interessante, né? Eu tenho uma formação de artes plásticas, né? Eu também sou artista, tem muitos artistas aqui hoje, né? E também tem esse pezinho business que eu fiz artes plásticas e administração de empresas, né? E aí minha proposta inicial, quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, com o desenvolvimento de pessoas, era levar a arte para desenvolver as pessoas, não só artes plásticas, né? Levar a arte como um todo para desenvolvimento de pessoas. E aí eu fui também fiz uma formação de gamificação, e aí eu fui trazendo também esse mundo de jogos para desenvolver as pessoas. E aí no processo, né, de desenvolver as pessoas, eu trabalho muito inovação, mas a inovação no sentido de você encontrar soluções perante os problemas, né? Para todos os problemas existe uma solução, existe uma nova ação. E aí eu trabalho muito a questão da inovação fazendo conexões humanas, né? Conexões empáticas. Então, eu trabalho bastante esses pilares, que são os 3 pilares que eu falo, que é a comunicação, o protagonismo e a inovação. E hoje eu quero falar um pouquinho nesse bate-papo com a gente, um pouco desse processo, até para dar dicas, porque a gente fica perante um momento como esse muito assustado, né? Então, esse é o intuito hoje. Fernanda, Carol, por favor, pode falar. Para a gente deixar claro, você falou de conexão empática. O que é estabelecer uma conexão empática?
Até para explicar o nome, né, inovação não violenta, eu vou até citar o meu parceiro, o Márcio Dupont, que me trouxe esse nome. Eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar, que teve um TED Talks que eu estava fazendo, que a Carol era a mestre de cerimônias, inclusive, e eu estava falando um pouco dessa proposta de inovação com base nessa conexão, e eu uso muito a comunicação não violenta, que é essa metodologia que gera um olhar que eu vou explicar um pouquinho mais. Aí um participante no final veio falar para mim, poxa, que é o Márcio, né? Ele falou assim, poxa, essa é a inovação não violenta, sensacional, e eu adorei o nome, no fim ele vai estar participando do meu livro. O que você estava me perguntando nessa conexão empática é que para a gente gerar inovação, a gente não inova sozinho. Então, esse momento, por exemplo, que todo mundo está passando, a crise é uma crise mundial. Ninguém consegue resolver nenhum problema, nada sozinho. E para a gente desenvolver a inovação, a gente precisa formar equipes, né? Pessoas pensando junto, que pensem de forma divergente, que tenham modelos mentais completamente diferentes para chegar numa solução plausível. E como que a gente faz isso sem gerar conflito, sem gerar julgamento, né? Então a gente trabalha esse processo de, antes de tentar achar a solução, se conectar com as pessoas. E para se conectar com as pessoas, a gente precisa essencialmente entender que por trás, por exemplo, de uma opinião, a gente vive, agora, até para ficar mais didático, esse momento tá criando muito essa coisa do binário, né? Ou é isso ou é aquilo. Mas pessoas que pensam divergente, elas têm um motivo para pensar. Então, o que faz a pessoa pensar daquela forma? Né? Então, a gente trabalha essa complexidade das emoções, que eu posso explicar um pouquinho aqui para vocês, e aí a gente entende que estímulos acontecem iguais, por exemplo, o mesmo estímulo acontece para pessoas diferentes e que geram reações diferentes e que cada um tem necessidades diferentes. E quando eu consigo entender isso, eu consigo trabalhar melhor. Fora que, para eu achar uma solução, eu preciso pensar em algo que realmente agregue valor a alguém, né? E quando eu falo alguém, não só para uma pessoa, né? Mas pensar que inovar só é bom se for para todo mundo. Então, o que eu posso realmente trazer que atenda a necessidade de alguém? Eu também preciso me conectar com essa pessoa ou com essas pessoas para sentir o que realmente elas precisam e o que realmente está acontecendo ali com elas, que emoções que elas estão tendo. Então, num momento como agora, que a gente precisa saber dizer, né? Principalmente o profissional autônomo, no momento como agora, ele precisa... Era o que eu ia perguntar. Virar isso para o pequeno empreendedor, que é o core aqui do Super Cinema, né? O pequeno produtor, o fotógrafo. Carol, por favor. Um profissional desses, né, que antes, sei lá, cobria casamento, fazia álbum de recém-nascido, né, todos esses eventos agora eles estão cancelados por um prazo indefinido. Como é que você recomenda que essa pessoa inove naquilo que ela pode oferecer, ou como é que ela se conecta com o outro para saber, dentro do que eu sei fazer, o que será que tem valor nesse mercado? Qual que é a tua sugestão para esse momento? Inclusive, Fernanda, eu estou com o Leandro, aluno nosso da pós-graduação já formada, está aqui assistindo a gente, e o Leandro, ele é um super especializado em casamentos. Eu acho que a receita dele, eu acho que era 90% casamento. Então, Leandro, ouve a especialista falar aí, presta atenção. Fabi Prado, nossa aluna também assistindo, tem bastante gente aqui. Leandro, Fabi, né, que você estava comentando, eu também sofri a mesma coisa que vocês, porque eu trabalho com jogos e com experiências em sala de aula. Então, imagina, eu estava com uma agenda cheia para abril, com vários, inclusive tinha passagem comprada já para treinamentos em Brasília, no Rio, e tudo foi desmarcado, tudo, 100%. E aí você fala, ok, o que eu faço agora? Né? E aí eu falo, bom, o que meu sistema de crenças, né? Eu acreditava que para gerar essa experiência com jogo, com arte, eu precisaria estar presencial e que um EAD não atenderia. Aí, essas 2 semanas,
eu me afiliei com outras pessoas que teoricamente seriam meus concorrentes e procurei parceiros. Falei, vamos pensar juntos, vamos encontrar soluções, né? Dentro dessas ferramentas online, será que a gente consegue criar experiências parecidas com o que a gente tem em sala de aula presencial? E eu procurei as pessoas que faziam trabalhos similares aos meus, né? E a gente foi criando construções juntos, né? E aí eu até brinquei com a Carol esses dias que eu falei, a gente criou até uma gamificação, porque um dos pontos do game é que quando você cria um desafio, o teu cérebro gera dopamina. O que é a dopamina? Te dá essa coisa de eu tenho que conseguir achar solução de qualquer jeito e tal. E quando você tá achando, putz, ameaça, não tem jeito, eu tô sem faturamento, que é o que tá acontecendo com todo mundo, te dá um desespero e você trava. Né? Então, por alguns instantes eu falava, não, vamos criar um desafio aqui, a gente tem que achar uma solução. Ela existe, a gente só não viu ela ainda. E em 2 semanas a gente conseguiu construir, por exemplo, os conteúdos com jogos, com arte, usando ferramentas online e agora tem um novo desafio, que é convencer o cliente que isso é possível, né? Então, eu estou dando um exemplo da minha realidade. No caso, por exemplo, da fotografia de casamento, né? Os casamentos não estão acontecendo nesse momento, ou como a Carol falou um pouquinho antes de entrar no ar, ela estava falando que acompanhou os casamentos digitais, que já está tendo isso, né? Que essa foi novidade para mim. Mas veja só, a resposta da inovação, ela não tem uma resposta pronta, mas o que a gente pode fazer? Procurar outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que você e tentar criar uma solução em conjunto, né? Então, por exemplo, essa solução que a gente encontrou juntos, a gente ficou 2 semanas trabalhando, 12 horas por dia, e a gente foi criando, foi fazendo várias trocas, vamos dizer assim, para chegar na solução, pesquisando, fazendo trocas, e não foi uma pessoa que eu procurei. Eu acho que foi o isolamento com mais conexão com pessoas que eu tive na minha vida, né? Então, e aí você vai criando as alternativas. Um vem com uma ideia, outro vem com outro vem com outro. Então, o que eu sugiro nesse momento é a gente se abrir, e eu falo a gente porque eu também tinha esse trabalho meio solitário, né? Se você vai, entrega sozinho, vai e faz, e aí talvez você repensar. Será que eu não vou ter que me afiliar com outros fotógrafos que também fazem isso para a gente encontrar uma saída juntos e aí a gente entregar um outro serviço diferente do que a gente fazia antes em parceria? Talvez seja esse movimento que a pandemia está levando a gente a fazer, sabe? Pelo menos na minha experiência, isso está funcionando bem. Eu errei o layout aqui, mas eu ia te perguntar. Eu estava tentando trocar o layout para deixar a Fernanda em destaque, mas não consegui aqui. Deu umas travadas aqui do meu switch. Fernanda, mas essa inovação, o que a gente quer acreditar aqui? A gente quer acreditar que essa pandemia, essa tragédia aí econômica e humana aí que está acontecendo, que ela vai acabar, né? Ela vai passar que nem um rolo compressor aí na economia e na vida de um monte de pessoas, vai deixar um monte de sequelas financeiras e sequelas psicológicas, mas ela vai passar e o mercado vai voltar. Ou seja, o Leandro, nosso amigo, vai poder voltar a fazer o casamento que ele fazia até um mês atrás, né? Como que se desmonta essa inovação que você cria para uma crise para você voltar eventualmente ao ponto que você estava? Ou essa inovação costuma mostrar um caminho novo, que nunca vai ser igual era antes? Eu tenho a sensação, Edu, eu não sou dona da verdade absoluta, tá? Eu vou falar a minha percepção, e eu acho que toda crise, ela vem por algum motivo que talvez a gente não tenha uma visão tão sistêmica para enxergar, né? Por mais que doa, por mais difícil que seja, ela vem para nos mostrar algum caminho. Ela acelerou muita coisa. Eu tenho falado com muita gente, com muitos profissionais autônomos, com muitos profissionais liberais, mas com muitos empresários também, e o que eu percebi é que em 2 semanas se acelerou projetos que às vezes as pessoas tinham há anos que estavam fazendo aquilo devagar e a coisa se acelerou.
É difícil falar que depois da crise volta exatamente a ser como era. É claro que a economia volta, é claro que as pessoas voltam a casar na igreja, a gente espera que as pessoas voltem a casar, né? É claro que isso até volta, mas será que volta como era antes? E isso é um ponto para a gente refletir nesse momento. A minha opinião é que a gente não pode se apegar a um que era antes. A gente pode até entender que claro, a normalidade nesse sentido de a economia voltar, as pessoas saírem do isolamento social, vai voltar, em algum momento isso tem que voltar. Mas a cabeça das pessoas mudou, né? Então, no meu exemplo, por exemplo, na minha situação, por exemplo, eu acho que eu volto a dar treinamentos presenciais, mas esses treinamentos online, quem experimentar, pode ser que goste até mais. Então, ele vai entrar como mais um produto para mim. Então, eu acho que não precisa se destruir o que construiu, entendeu? Então, na verdade, quando você se reinventa, você já cria algo novo que vai entrar no seu portfólio. Então, se você... Eu queria complementar, Fernanda, porque assim, eu acho que a gente não tem que pensar num quick fix, né? Deixa eu tapar esse buraco aqui fazendo uma coisinha de qualquer jeito. Acho que não é isso, né? Acho que você chegou no ponto. É isso. Perceber assim, poxa, eu posso oferecer... Eu vejo no universo, por exemplo, da educação... Gente, quantas crianças nunca tiveram uma aula online, porque iam para a escola? Meu filho estudava período integral das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, a vida inteira. Ele está fazendo homeschooling, está aprendendo ali a clicar no link, a resolver sozinho, a compartilhar os exercícios com as professoras. A gente nunca imaginou matriculá-lo numa aula online, mas se esse período persistir e ele ficar, sei lá, 2, 3, 4 meses estudando online, por que não? Pode ser que ele goste mais, né? Eu acho que você tem a possibilidade de abrir, mas acho que é uma diferença de mindset, né? Assim, o que eu posso fazer mais ou menos agora para ganhar um dinheirinho e onde realmente eu tenho valor, que eu posso oferecer um produto que vale, né? E que depois, se vale, eu posso continuar fazendo. Eu acho que você chegou no ponto certo, Carol. Aqui a gente está falando de modelo mental, e uma mente que se expande, né? O Einstein falava isso, né? Uma mente que se expande não volta ao tamanho que era antes. Então as pessoas estão experimentando coisas diferentes. Mesmo que a crise passe, elas já experimentaram aquilo, e elas podem gostar. Então, o que você está propondo agora não é provisório. Você está propondo uma solução que pode ser algo novo que você vai fazer daqui para frente. E que não elimina o que você fazia antes, se você tiver condições. No caso, por exemplo, do que o Edu trouxe, do rapaz que tira fotos em casamento. O casamento vai continuar existindo, mas pode ser que ele tenha mais um produto que seja super relevante para esse setor, e que seja super bacana e que faça com que ele pulverize um pouco o risco dele. Porque isso é uma coisa importante que eu aprendi em negócios, que a gente tem que pulverizar o risco, né? Sim, então, sim. Talvez... Não guardar em caipirês não guardar todos os ovos numa mesma cesta, né? Exatamente, né? E aí, a gente pulverizar um pouco mais, né? Eu estou tendo tanta ideia de produção audiovisual, Edu. Eu não sei se vocês já receberam, mas nessas 2 semanas eu já recebi vários pedidos de pessoal, é aniversário do meu marido e a gente não vai poder fazer festa. Me manda um vídeo. É o aniversário do meu filho e tadinho, ele não vai poder festa. E aí a gente vai lá, faz os vídeos tosco, né, no celular e manda, mas imagina alguém organizar, é uma memória que fica para sempre, um vídeo, em vez de eu mandar para o aniversariante, uma pessoa que venda esse serviço de mandem os vídeos para mim e eu vou fazer um vídeo, eu vou editar tudo, fazer um vídeo bacana de aniversário e te mandar, para quem sabe trabalhar com edição, né? Eu vou falar com a gente já teve aqui. A gente está falando de educação, porque eu venho da área de educação, e a gente está falando aqui de um público que trabalha com cinema. Se o mundo está partindo para o EAD, a gente vai, nós que somos de educação, a gente vai precisar muito do serviço de vocês para que a gente entregue vídeos de alta qualidade nesse mundo digital. Escolas,
pequenos negócios, consultores. Então, é um outro mundo que está abrindo, que esse tipo de trabalho vai ter uma demanda enorme. Fernanda, eu queria dar um exemplo aqui, que eu acho que é algo que eu sempre achei que deveria ser implementado, porque isso custa para mim, custa para você, custa para a Carol, custa para todo mundo. O que é? A gente tem em Brasília 500 cidadãos da mais alta qualidade, que são os nossos políticos lá do Congresso Nacional, né? Tem mais porque tem senadores, gente super qualificada, né? Há exceções, tem aqueles e aquelas que eu gosto bastante. Não vou falar de política aqui, não vou falar quem são, é um trato do supercinema, aqui não se fala de viés político. Mas, assim, eu diria que 87% são pessoas absolutamente desqualificadas, né? E essas pessoas nos custam muito dinheiro. Por quê? Porque elas têm que ir para Brasília, elas têm que lá tem um apartamentinho tchuquinha para eles lá, um apartamento funcional, tem motorista, tem um gabinete cheio de gente. E o que está acontecendo nesse momento? Eles não estão indo. Aí. Claro que eles não aprovaram a verba que eles não estão utilizando para o combate ao Covid. Isso é óbvio que eles não aprovaram, porque você não pode esperar isso deles, né? A maioria não ia aprovar mesmo, né? E eles estão fazendo as sessões do Congresso todas online, com certificação e tudo mais. Por que não adotar isso definitivamente? Por que gastar uma fortuna com 1, 2, 3, 10, acho que, sei lá, 32 políticos do estado de São Paulo, que vão e voltam toda semana para Brasília, gastam passagem, gastam isso, por que não adotar isso permanentemente, né? Se é um sistema seguro de votação, eu já vi que eles fraudam lá mesmo, enfia o dedo no controle do outro e tudo, né? Isso é uma inovação, eles estão fazendo isso e está funcionando. Isso evita outra coisa desagradabilíssima, que são aquelas brigas horrorosas de baixíssimo nível que costuma ter, porque o cidadão está falando, né? E ele fica na tela e tudo bem, se o oponente dele lá da oposição ou do pró-governo do mais está lá do outro lado esbravejando, ninguém está vendo. Porque o cara está com vídeo cortado e com áudio cortado, o cara só vai falar na vez dele. Esse eu acho que é um principal exemplo assim, de que poderia ser. Não precisaria mudar mais. E eu gosto do seu exemplo porque mostra isso que eu estou falando de quando a gente expande a percepção, né? Porque o que acontece? A gente está no dia a dia naquela loucura, correndo, eu estou cobrindo evento, eu vou lá dar uma palestra, eu pego avião, vou lá para Brasília, vou para o Rio, venho para cá, vou para lá. Então, eu estou tão focada ali no meu trabalho, eu imagino que todo esse pessoal também está nesse processo, né? Eu tenho que entregar, vou entregar um evento, vou entregar outro. A gente acaba não percebendo que existem outras alternativas e que existem outras formas. E aí, quando acontece uma coisa como essa, você é obrigada a encontrar outra alternativa, porque você está sem faturamento. E aí você para pensar, poxa, existem outras formas. Esse exemplo que você está dando é muito bom para a gente enxergar, porque a partir do momento que você experimenta e você vê que dá certo, você fala, nossa, por que ninguém fez isso antes? Parece até meio ridículo, exato, né? A gente tem que idiota, fala, por que ninguém pensou nisso antes? Porque com tudo aqui, com toda a tecnologia, com tudo isso que tem à nossa disposição, se gastava tanto para os nossos políticos viajarem e tal. É a mesma lógica, né, por exemplo, de quando eu vou dar um treinamento, que às vezes acontece isso, eu vou dar um treinamento lá em Manaus, quer dizer, eu estou saindo aqui de São Bernardo, vou lá para Manaus, e chega lá, tem gente do mundo inteiro da empresa que eles pagam passagem, pagam hotel, pagam um monte de coisas para a gente ficar 8 horas numa sala de treinamento e voltar. E aí, de repente, você descobre, como eu descobri nessas 2 semanas, porque o que era a minha crença? Tudo bem, o EAD é frio, a pessoa está vendo um vídeo, eu queria gerar a experiência que eu gero com arte, com jogos e tal. E aí você percebe que existe um monte de ferramentas que gera essa interatividade. Você põe pessoas em salas separadas para fazer discussão em grupo. Tem uma ferramenta que é muito louca, que você faz uma plotagem e as pessoas usam post-it.
à distância. E aí você vai mexendo nessas ferramentas e fala, poxa, que legal, dá para fazer, por que vai gastar tanto assim? E eu também estou prestando o meu serviço. E aí, dentro da área de vocês, abre uma oportunidade enorme, porque todos esses profissionais que começam a trabalhar online também vão precisar de marketing digital. E para fazer marketing digital, você precisa de uma galera fazendo uma filmagem legal, fazendo uma edição legal, fazendo um trabalho artístico. Não é filmar, deixa eu filmar aqui, editar e jogar no YouTube. Não é isso, fazer um trabalho artístico que mostra a essência do que você quer entregar, do propósito do seu trabalho, para que você vai fazer o que você está fazendo, por que você faz o que você faz. E aí você tem que ter uma galera que tem um olhar mais artístico, que faz uma produção mais bacana. E aí abre um outro mundo que uma demanda muito maior em um outro mundo. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas sim, eu acho que para eles vai ter uma demanda, para o pessoal que está me ouvindo aqui hoje, eu enxergo muita demanda para vocês, assim, porque esse mundo online exige muito disso, né? Total. A gente está quase a gente tem 4 minutinhos aí para terminar. Nossa, já? Já passa voando. Vamos falar da plataforma, Fê, do link que a gente criou para quem quiser se conectar e explicar o que faz e trocar ideias. Eu queria, se você me permitir, Carol, eu queria só explicar um pouquinho dessas conexões para dar umas dicas para o pessoal e para até usar essa plataforma de uma forma mais adequada, né? Não sei se tudo bem, que a gente está com pouco tempo. Pode, já tudo bem. Mas vamos lá. É que passa muito rápido. Uma coisa assim, só para a gente entender assim, a complexidade das emoções, né? Então, o mesmo estímulo, uma coisa que eu sempre falo, ninguém nem nada causa um sentimento, uma emoção na gente. Na verdade, o que acontece, o que alguém fez para mim, ou o que alguém falou para mim, ou o que está acontecendo nesse momento, nesse contexto, ele é um estímulo, que esse estímulo ele vai somar com as necessidades que eu tenho e com as crenças que eu tenho, e isso sim gera um sentimento. Só para ficar didático, para o pessoal entender o que eu estou falando, imagina assim, que eu marquei uma reunião com vocês e vocês chegaram 1 hora atrasados. Só que eu tenho uma necessidade, porque eu estou super atrasada com o meu trabalho, eu tenho que fazer um monte de coisa, e eu tenho uma crença de que, ok, está todo mundo super ocupado, é normal, eu vou falar, ok, né, tudo bem, que bom, que alívio. O meu sentimento é que alívio. Se vocês chegaram atrasados e eu tenho uma necessidade de compartilhar aquele projeto com vocês, de a gente fazer acontecer, porque eu estou desesperada para achar uma solução, porque eu tenho que gerar o faturamento, e no meu sistema de crenças, eu entendo que se você chegou atrasada porque você não está nem aí para mim, você não está nem aí para o meu projeto, você não quer fazer parceria comigo, eu vou ficar revoltada, eu vou ficar com raiva, eu vou falar que você não serve para fazer parceria comigo. Se você, um terceiro exemplo, né, falar, poxa, mas eu estava tão afim de falar com o Edu e com a Carol, e eles atrasaram, agora eu só vou ter 15 minutos para falar, eu vou ficar frustrada, né? Então, o que eu estou dando de exemplo não é o que o outro fez, não é o que está acontecendo no mundo que gera o meu sentimento, mas é como eu vou decodificar esse estímulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento de conexões, por isso que eu falo dessa inovação não violenta, a gente precisa aprender a se conectar empaticamente com as pessoas para poder gerar projetos juntos. E uma das coisas que é fundamental, que eu quero deixar essa dica para vocês, é que quando a gente vai trabalhar com pessoas diferentes, principalmente pessoas que a gente nunca trabalhou antes, a gente tem esse viés de achar que o outro age como a gente, é um viés da empatia. A gente acha que o estímulo para mim vai gerar o mesmo sentimento no outro, que os mesmos valores que eu tenho, o outro também tem. Então, eventualmente, essas coisas podem vir a acontecer. Então, uma hora que eu faço umas conexões para gerar negócios, então vou procurar um parceiro para a gente achar uma solução junto, vamos fazer negócio juntos. E aí acontece alguma coisa que eu já não gostei, aquilo já gera um problema, um conflito, e a gente já não funciona e não dá certo. Então, aqui, o que eu deixo como dica para vocês é que as pessoas pensam diferentes, que os estímulos geram reações diferentes. Então, o que a gente pode fazer?
entender que nem tudo é o que parece ser e que a dúvida é mais benéfica do que a certeza. Então, nesse ponto, toda vez que alguém fizer alguma coisa nesse processo de parceria que eu falar, não estou gostando, eu posso até ter esse sistema de crenças de pensar, olha, tudo me leva a crer que isso que a pessoa está fazendo significa tal coisa. Mas será que é isso mesmo? E aí, abrir esse espaço de diálogo com a pessoa, de entendimento, de negociação, de mostrar como você trabalha, como a pessoa trabalha, do que é importante para ela, do que é importante para você, porque senão não saem esses projetos, principalmente porque a gente está propondo aqui das pessoas abrirem espaços colaborativos com pessoas que você nunca trabalhou antes e que você nunca teve esse tipo de conexão antes, né? Então, essa dica eu deixo aqui para vocês. E aí, falando um pouco do projeto, a gente estava falando, antes, né, daqui da live, a gente estava falando um pouco desse conceito de inovar com essa base de gerar conexões empáticas, e que a base disso, que a maior dica que a gente quer deixar para vocês é de que vocês encontrem pessoas para gerar projetos juntos e pensar em soluções juntas. E aí a gente falou, por que não abrir esse canal para vocês? Então a gente criou uma plataforma, e eu acho que agora a Carol pode falar um pouco mais, para que vocês possam se inscrever e ter esse acesso. Eu vou botar aqui o link para sua plataforma, tá? Vou botar aqui. Isso, a gente criou, na verdade, o que é a ideia? Se você tem interesse de conhecer outras pessoas que trabalham com coisas parecidas com você se cadastra nessa plataforma, e a ideia é que a gente gere conexões entre pessoas, e aí o espaço é para que um dedica para o outro, pessoas se unam para fazer projetos juntos, ou às vezes gera um hub mesmo, né? Tipo, eu faço trabalho de educação, mas eu preciso de alguém que trabalhe com vídeo, de repente alguém pode prestar serviço. A gente vai fazendo uma troca ali que pode ser bem útil nesse momento para se ajudar e ser mais colaborativo. E e a proposta que a gente está dizendo aqui, né? De encontrar parceiros e fazer negócios juntos, enfim. É isso. Uma ideia, a gente pensou nisso essa semana, né? Acertando aqui o que a gente ia conversar na live, o que a gente queria trazer. Ela é bem embrionária. Esse link que o Edu vai postar é um link para a gente poder entender quem gostaria de estar com a gente nessa plataforma. Então, é um formulário mesmo para vocês colocarem os dados de vocês, o que vocês fazem e o que vocês acham, onde vocês acham que tem valor o serviço que vocês querem oferecer. E daí a gente vai ver quantas pessoas se cadastram, de que áreas elas são, e aí a gente coloca todo mundo em contato em uma plataforma, de repente um grupo de Face, ou vamos pensar a melhor plataforma, mas o primeiro passo é entender quantas pessoas têm interesse, de que área essas pessoas são, para a gente poder tocar, e a ideia acho que é a gente passar esse link desse cadastro aí em todas as lives que a gente fizer, para a gente poder trazer gente para fazer essa massa crítica, né, de networking e de colaboração. Muito bem. É isso, né? E a galera, deixa eu fazer um meu livro que ele fala de arte, já que vocês são artistas, eu também sou artista. Nós somos artistas do audiovisual. Eu sou artista plástica, mas eu também uso audiovisual. Eu tenho uma irmã que é formada em cinema. Tá vendo? A família tem vários artistas aqui. Mas é isso, aqui está meu livro. Mas é isso. A gente vai ter que marcar outra live para falar do livro, e meia hora é porque a Carol precisa sair e a gente precisa encerrar lá, mas a gente vai ter que marcar outra, que ficou muito pouco tempo, meia hora para essa live. Tem um assunto. O assunto da neuroplasticidade, que é muito legal, que é da fisiologia do cérebro e de expandir conhecimento e tal, que acho que é um negócio super legal para a gente conversar. Vamos marcar uma segunda e aí a gente traz a Fernanda e fala disso. Eu tô dentro já. Então, combinado. Vamos ver se a gente faz isso semana que vem, Carol. Veja como vocês estão. A gente pode falar da neuroplasticidade, como isso pode ajudar nesse processo. Aí a gente pode abordar um pouco mais desse processo do modelo mental, né? Vamos sim, eu vou fazer na agenda para o Edu e a gente marca. Combinado mesmo. Tá bom?
Valeu. Carol vai viajar agora, né? Vai romper o isolamento e vai viajar. Eu estou há 22 dias trancado em casa sem ver um rosto humano. Não, tô vendo assim, né? Na internet. Sim, muito. Uma Olha, gamificação, Edu. Assim, quando a gente, que eu falei, né, da ameaça e da recompensa, né? Você sabe, quando a gente cria jogos, a gente vai criando os níveis mais difíceis, e isso vai dando uma adrenalina na gente, e aí a gente fica atrás da recompensa, e isso faz com que a gente se motive. Então, ótima analogia. A gente acha que tá, tipo, muito difícil o jogo, a gente dá uma desistida, né? Então, se a gente começar a enxergar esse momento que a gente está vivendo como muito difícil, como ameaça, a gente vai acabar desistindo. Então, tenta olhar como um jogo e que a gente está passando de nível, sabe? Que a gente está no nível hard, que é difícil mesmo, mas que a gente é muito ferrado que a gente vai conseguir passar. Porque ou você enfrenta ou você se entrega, né? Não tem conversa, né? Quem é que tem a alternativa de se entregar? Quem é que quer se entregar? Eu acho, pelo menos, acho que ninguém que eu conheço, né? Ninguém. Mas funciona bem. Eu tenho feito isso comigo mesmo. Assim, eu fico criando esses desafios. Eu falo, eu tô num jogo, esse é o meu desafio. Dá uma adrenalina e vai lá, trabalho pra caramba e vai. Vamos fazer uma próxima live para falar disso e falar dessa ligação com o game, com gamificação, que tem muito a ver com o audiovisual e com o cinema. Vamos lá, fechou. Vamos, fechado. Você tá na agenda, fala com a Fernanda e a gente já anuncia, Edu. Combinado, tá bom. Obrigada, gente. Obrigado a você, Fernanda. A gente se vê de novo, então. Até então. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, audiência. Tchau, Carol. Boa viagem. Tchau, Fernanda. Boa viagem, Carol. Obrigada, Edu. Obrigada, Carol. Obrigado a você, Fernanda.